Graça e paz, irmãos. Espero que vocês estejam bem, apesar do isolamento social, mas nós temos o necessário para levarmos uma vida contente e satisfeita. Nós temos o que comer, nós temos o que beber, nós temos o que vestir e outra, nós gozamos de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, espero que você possa estar firme e forte no Senhor nesse tempo tão diferente que nós estamos vivendo. Vamos dar continuidade à nossa exposição do Evangelho de João e iremos tratar como tema hoje as reações ao Verbo eterno, ou reagindo ao Verbo eterno. Iremos analisar basicamente três atitudes que o ser humano ele pode ter em relação ao Verbo eterno. Nosso texto de hoje será João capítulo 1, versículos 6 a 13. Mas esses versículos de 6 a 13 vão ser uma consequência, um desdobramento exatamente diante da apresentação de quem é Jesus. O apóstolo João começa apresentando quem é Jesus de maneira muito forte, de maneira muito poderosa, de maneira clara, tá? Porque o propósito do apóstolo João no seu evangelho é justamente apresentar quem é Jesus. E ele começa logo de cara apresentando quatro características que nós vamos grifar aqui. As quatro características que o apóstolo João começa tratando do seu Jesus é que ele é eterno. Segunda, ele é divino, mas ao mesmo tempo é distinto do Pai, é um mistério da Trindade ou da Triunidade. Ele é autoexistente, ele não foi criado e a vida está contida no Senhor Jesus Cristo. E ele é, por último, a quarta característica, luz prevalecente, né? E aqui você tem os versículos correspondentes a cada atributo do Senhor Jesus. Justamente, uma vez que o Senhor Jesus, ele é eterno, ele é divino, mas distinto do Pai, ele é autoexistente, ele é luz prevalecente, ele é vida que prevalece sobre a morte, que prevalece sobre o pecado, que prevalece sobre Satanás e toda a força do mal. Partindo disso, e daí, o que fazer? É exatamente o que os versículos 6 a 13, de maneira geral, e que ao longo do Evangelho, essas ideias dos versículos 6 a 13, elas vão se desenvolver. Então, diante da apresentação do Verbo Eterno, o Verbo Eterno agora entrou em cena, entrou na história aqui desse Evangelho. Agora vamos ver reações que as pessoas podem ter em relação ao Verbo Eterno. Que atitudes as pessoas podem apresentar diante e entendendo quem Jesus é? Bem, hoje iremos ver exatamente três atitudes que as pessoas podem demonstrar acerca de quem o Senhor Jesus é. Isso não tocou somente os destinatários do Evangelho de João, que tinha como público primário os judeus e os gentios da época do apóstolo João, tá? Mas a intenção desse evangelho de apresentar o seu Jesus serve diretamente para a igreja hoje. Então, essas atitudes que nós vamos observar das pessoas, basicamente três nesses versículos, se você prestar atenção, é exatamente dessas atitudes que certamente eu e você vamos estar diretamente ligados a essas atitudes. A saber, quais são essas atitudes? Antes de mais nada, vamos ler o texto de hoje, tá? Então, o texto está em tela, acompanhe comigo, por favor. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Assim sendo, vamos analisar a primeira atitude. Primeira atitude que podemos ter em relação ao Verbo eterno, ao Senhor Jesus, é de testemunhas. Tá? Então, uma vez o Verbo sendo apresentado, um homem foi enviado por Deus e o nome dele era João. Na verdade, esse João aqui não é o autor do Evangelho, mas esse João aqui é João Batista. Tá? E esse homem foi enviado por Deus. E aqui já podemos fazer uma reflexão e aprendermos uma lição e uma verdade. Quem é enviado por Deus? Enviado por Deus são só os profetas? Enviado por Deus são só os apóstolos? Quem é enviado por Deus? Será que nós somos enviados por Deus? A resposta é sim. Nós somos enviados por Deus. Mas nós não somos enviados por Deus pelo Senhor Jesus Cristo pessoalmente. Nós não vimos, nós não tocamos ao Senhor Jesus. Mas nem por isso significa que nós não somos enviados por Deus. Ainda que não venhamos a ser enviados diretamente pelo Senhor Jesus ou pelo próprio Deus diretamente, mas somos sim enviados de Deus através da sua palavra. E podemos citar a grande comissão de Mateus 28, versículos 18 a 20, que diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco até a consumação do século. Amém. Perceba que há uma comissão nessa passagem que é conhecida como a grande comissão. A comissão que nós temos é fazer discípulos. E nós devemos ir, nós somos lançados ao mundo para quê? Para fazer discípulos. Quem faz discípulos? O crente. Quem faz discípulo é o próprio discípulo. Se nós somos discípulos, nós devemos fazer discípulos. Percebe que somos enviados por Deus, ainda que nesse sentido lato, nesse sentido mais geral, mais abrangente, mas sim, nós somos enviados por Deus. E nós temos como principal papel, independentemente de qual seja o nosso ministério, nós devemos fazer discípulos. A bem da verdade, se qualquer coisa que fazemos na igreja não visa fazer discípulos, na verdade devemos repensar a minha atividade, as nossas atividades, porque o discipulado, ele é a marca da igreja, deve ser a identidade da igreja, e nós somos enviados, sim, para fazer discípulos, e esse é um chamado que todo crente, ele tem. O profeta João Batista, ele foi enviado por Deus, e ele foi enviado por Deus para quê? Aqui eu queria grifar 3 palavrinhas interessantes que vão ajudar isso. Para, e aqui vai ficar mais claro. Verso 7. Quem era João Batista? João Batista, ele era aqui uma testemunha. Ele veio como uma testemunha. E como testemunha, ele deveria fazer o quê? Olha, ele foi testemunha com um propósito. Ele foi testemunha aqui com o fim de testificar. Com o fim de testificar a respeito da luz. Quem é a luz? O que é a luz? Se você olhar para o versículo 5, diz assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Mas antes disso, o versículo 4 vai mostrar de maneira clara o que é a luz. A vida estava nele. Nele quem? No Verbo, no Senhor Jesus. E a vida era a luz dos homens. Então, podemos mostrar aqui que a vida era a luz dos homens. Então, a luz era a vida a que o Senhor Jesus Cristo veio trazer. Em última instância, nós podemos dizer
que a luz não era somente a vida que o Senhor Jesus Cristo veio trazer, mas a luz era o próprio Senhor Jesus Cristo que veio para trazer essa vida que prevalece sobre as trevas, que prevalece sobre o pecado, que prevalece sobre a morte, que prevalece sobre o mal. E João Batista, ele veio como testemunha para que pudesse, uma testemunha, o que é que faz? Ela testifica, para que pudesse testificar não sobre ele, mas que pudesse testificar a respeito da luz. Ele testificou a respeito da luz, ele testificou a respeito do Senhor Jesus. Mas para que fim? Para que fim essa testemunha testificou a respeito de Jesus? Olha aqui, ele testificou para que todos viessem a crer por meio dele. Perceba que agora o Evangelho ele não é oferecido tão somente aos judeus. Na verdade, no Antigo Testamento, o Evangelho não era só oferecido aos judeus, tá? Mas era oferecido a partir dos judeus. Mas no Novo Testamento, isso fica muito mais claro de que o Evangelho ele é oferecido para todos viessem a crer por meio dele. Então, o fim dessa testemunha, João Batista, era para que as pessoas pudessem ter fé, para que as pessoas pudessem crer por meio dele, por meio do seu testemunho, por meio da sua pregação. De nada adianta entendermos quem é o Verbo. O Verbo ele é eterno, ele é divino, ainda que seja distinto do Pai, ele é autoexistente, ele é luz que prevalece sobre a morte, sobre o pecado. Somente saber isso não muda em nada a minha vida, não muda em nada a sua vida, não muda em nada a vida de ninguém. Sabermos isso é parte crucial do Evangelho. Para quê? Para que possamos crer. Para que possamos crer na luz. Para que possamos crer no Senhor Jesus. Mas, combatendo alguns ensinos heréticos que apresentavam João como o Messias, o apóstolo João ele procura deixar de maneira clara que o João Batista ele não era o Messias. E aqui fica claro, olha, ele não era a luz. Ele não era a luz, mas ele veio para quê? Para dar testemunho da luz. Ele não era a luz. Ele veio para dar testemunho da luz. Uma ilustração para isso que podemos dar era como se João Batista ele fosse um refletor e a luz do refletor fosse o Senhor Jesus. João Batista ele foi enviado para ser testemunha. O Senhor Jesus ele é eterno. João Batista ele veio como precursor. O Senhor Jesus veio como o objeto da mensagem de João Batista. João Batista era humano. O Senhor Jesus era Deus encarnado. Então, muitas são as diferenças entre João Batista e o Senhor Jesus. E no versículo 8, aqui de maneira mais específica, fica muito claro que ele não era a luz, mas veio tão somente para dar testemunho da luz. E o que é que essa luz faz? Primeiramente, essa luz ela é verdadeira. Ela não é qualquer luz. Ela é a luz verdadeira, autêntica. O Antigo Testamento, na verdade, digamos que eram pequenos luzeiros que estavam apontando para a verdadeira luz, que é o Verbo eterno. E que essa verdadeira luz, quando ela vem ao mundo, ela ilumina toda a humanidade. Ou seja, os efeitos do ministério do Senhor Jesus Cristo, eles estão disponíveis para toda a humanidade.
Não só um grupo de pessoas está e é privilegiada acerca do ministério do Senhor Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho, ela deve ser uma mensagem que possa ser oferecida para o mundo inteiro. O mundo inteiro precisa ouvir a respeito dessa luz prevalecente, dessa luz que vence a morte, dessa luz que vence o pecado. Não é um grupo específico, não são só os judeus, não é somente o nosso ciclo de pessoas, mas é toda a humanidade. Toda a humanidade deve ouvir, deve entender quem é esse Verbo eterno, deve ouvir esse testemunho de que Jesus ele é eterno, ele é Deus, ele é autoexistente, ele é o Salvador, ele é aquele que veio vencer a morte e o pecado. Nós temos mais semelhanças com João Batista do que possamos imaginar, porque nós também devemos ser testemunhas. João Batista ele foi testemunha do que ele viu, do que ele ouviu e do que ele experimentou. Se você olhar o versículo 29 do capítulo 1, o versículo 32 e o versículo 34, fica claro um pouco desse testemunho de ver, de ouvir e de experimentar. Tá? Vou ler o versículo 29 do capítulo 1, por exemplo, que diz: No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o testemunho de João Batista. Essa mesma mensagem nós podemos pregar. O Senhor Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obviamente, não somente pregarmos dessa forma, mas explicarmos o que significa, que nós não vamos falar de maneira detalhada aqui, porque não é o nosso foco. Mas nós somos sim testemunhas. Nós não temos um conhecimento de Deus meramente factual. O nosso conhecimento de Deus é um conhecimento de Deus pessoal. Por quê? Porque nós nos relacionamos com Deus através do Senhor Jesus Cristo. E do nosso relacionamento com o Senhor, do que nós conhecemos de Deus através da sua palavra, nós devemos testemunhar quem é Jesus, para que as pessoas, entendendo quem Jesus é, elas possam crer e, crendo, possam ter vida eterna. Não foi só João Batista que teve o privilégio de ser testemunha, de apresentar o Senhor Jesus, de falar para as pessoas quem era o Senhor Jesus. Nós devemos fazer isso. Nós não podemos nos calar. Nós devemos abrir a nossa boca e devemos proclamar quem é Jesus. Jesus, ele é eterno. Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é autoexistente. Jesus veio para vencer o poder do pecado, para destruir as obras de Satanás. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Devemos pregar essa palavra, devemos pregar essa mensagem. E creio que nesse tempo, ainda que nós temos a desvantagem de não termos o contato pessoal, né? O ombro a ombro, né? O olho no olho, o vida na vida, o pele na pele, certo? Não podemos chegar de casa em casa batendo nas portas das pessoas, mas nós podemos ligar para pessoas que conhecemos, nós podemos mandar mensagem, nós podemos fazer chamada de vídeo, nós podemos sim e devemos, não só podemos e devemos testemunharmos, apresentarmos quem é Jesus, darmos testemunho da luz. Tem um ditado que diz assim: quando se quer, se consegue. O tempo de coronavírus, o tempo de pandemia, a nossa missão ela não mudou. Ela não mudou. Nós só estamos isolados porque entendemos que isso é temporário. E entendemos que isso, ainda que hajam discussões sobre a quebra do isolamento, e tem uma posição sobre isso, mas não é o caso comentar isso aqui agora, mas nós só estamos isolados por conta disso. Mas digamos que o governo diz que esse isolamento ele vai ser permanente. A igreja ela não vai
se dobrar diante disso, porque antes obedecer a Deus do que aos homens. Mas como entendemos que isso é temporário, nós estamos isolados, mas isolados ou não, nosso papel como testemunhas não muda. Nós temos tanta criatividade para tantas coisas. Que oportunidades nós podemos criar para testemunharmos do Senhor Jesus? E fazemos isso não somente porque isso é um dever de cada um de nós, mas devemos fazer isso também porque nós amamos, acima de tudo, a glória de Deus. A nossa maior motivação para testemunharmos do Senhor Jesus é porque nós amamos, acima do que qualquer coisa, acima do que até a própria vida, a glória de Deus. Essa deve ser a nossa maior motivação para testemunharmos do Senhor Jesus. Segunda atitude que podemos observar dos homens em relação ao Senhor Jesus é rejeição. Perceba que é um argumento lógico. Os 5 primeiros versículos, Jesus é apresentado, tá? Esse Jesus que é apresentado, ele deve ser pregado, ele deve ser conhecido. E uma vez que ele é conhecido, só restam 2 atitudes em relação a Jesus. Ou se rejeita ou se crê. Não há uma terceira atitude. Então, as pessoas devem conhecer quem é Jesus, para que daí elas possam ou rejeitar ou crer. E observamos aqui algumas pessoas que ouviram sobre o Senhor Jesus, na verdade, conheciam muito a palavra de Deus, o Antigo Testamento, ficavam no anseio, ficavam aspirando para a vinda do Messias, e quando o Messias veio, eles não creram. Olha os versículos 10 e 11, o que diz. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, versículo 10, nós temos 3 coisas aí para destacar. Tá? Primeira coisa que queremos destacar, e eu vou ver se eu vou circular aqui, é que o Verbo, ele estava no mundo. Perdoe aqui pela falta de coordenação, mas vai dar certo aqui o grifo. Então, o Verbo estava no mundo. Esse é o primeiro fato. Tá? O Verbo eterno, aquele que ele era o próprio Deus, autoexistente, ele agora adentrou o mundo. Não é? Como vai dizer lá na frente, no versículo 14, ele se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo eterno entrou na história. O Verbo eterno se fez homem. Temos agora o Deus homem encarnado. Esse é o fato. Diante desse fato, nós temos... eu vou apagar aqui esse primeiro. Então, diante desse fato, nós temos uma ação. Qual é a ação? A ação está aqui. O mundo foi feito por meio dele. O mundo foi feito por meio dele. Então, o fato é que ele estava no mundo e esse mundo, na verdade, foi feito por meio dele. Se você olhar o versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele foi participante ativo da criação, né? Ele foi o meio da criação. De certa forma, ele foi também o Criador, tá? Ele foi o executor da criação. O mundo foi feito por meio dele. Então, o fato foi, ele estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele. Eu vou apagar aqui novamente e vou grifar aqui agora a reação. Fato, ação e reação. A reação, olha qual foi. O mundo não o conheceu. Aqui. O mundo não o conheceu. O que significa isso? O mundo não creu em Cristo. Interessante, porque o mundo deveria crer. Aqui nós observamos uma anormalidade. Por que observamos uma anormalidade? Observamos uma anormalidade porque o mundo foi feito por ele. O normal seria o quê? As pessoas crerem.
Mas, infelizmente, isso é anormal, mas é comum. Hoje, a grande maioria da parcela do mundo, das pessoas do mundo, elas estão sem conhecer a Deus. Elas rejeitaram a Deus. Sabe por que elas rejeitaram a Deus? Elas rejeitaram a Deus porque as suas obras são más. E, em contato com a luz, as suas obras vão ser conhecidas. Sabe por que elas não conhecem a Deus? Porque elas amam mais a si mesmas do que ao próprio Deus. Amam mais a criatura em lugar do Criador. E o versículo 11, ele vai dizer, apagando aqui, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aqui nós temos duas coisas importantes para destacar. Ele veio para o que era seu. Como assim ele veio para o que era seu? No contexto aqui de que você tem a palavra mundo no contexto 3 vezes aqui, mundo, novamente aqui, mundo, novamente aqui, mundo. Ou seja, o seu aqui quer dizer exatamente, ele veio para o que era seu. Ele veio para o mundo. Mas há outra coisa a se separar aqui, que são os seus. Quem são os seus? Os seus, a gente vai entender isso no contexto maior e através da teologia bíblica, os seus são os judeus. Ele veio para o mundo e os seus, os judeus, não o receberam. E a gente vai ver muito forte os judeus no Evangelho de João descrendo, demonstrando incredulidade em relação ao Senhor Jesus. Eles não receberam o Senhor Jesus, eles rejeitaram. Talvez você que está assistindo esse vídeo agora, de repente, você tem rejeitado ao Senhor Jesus. Você até sabe quem é Jesus. Você sabe fatos históricos acerca do Senhor Jesus. Mas você não crê em Jesus. Você não se arrependeu dos seus pecados. Você não creu a ponto de viver para Jesus, de ter um compromisso com Ele, de viver para a glória dEle. Talvez você, de alguma forma, possa estar tendo contato com esse vídeo. Essa reação é uma reação anormal, mas infelizmente comum. E quero desafiar você para que você possa não rejeitar, mas que você possa ter fé, que você possa crer no Senhor Jesus. Falando agora para nós que somos crentes, nós também podemos rejeitar o Verbo eterno, o Verbo divino, o Verbo autoexistente, o Verbo que vence a morte, o pecado e todo o mal. Nós podemos rejeitar, sabe como? Quando nós vivemos uma vida que não é uma vida de santidade, quando nós não consagramos as nossas vidas, como nós não buscamos ser santos como o Senhor é santo, quando nós somos negligentes com a palavra de Deus, nós rejeitamos ao Verbo quando nós somos negligentes à oração, nós rejeitamos ao Verbo quando nós somos negligentes à igreja, ao ministério que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Nós podemos rejeitar o Senhor Jesus de várias formas. Ainda que eu e você não rejeitemos eternamente ao Senhor Jesus, mas devemos refletir que áreas das nossas vidas nós temos rejeitado ao Verbo eterno. Nós devemos reconhecer, entender quais são essas áreas e que possamos mudar de atitude, que possamos nos despojar, que possamos renovar nossa mente e que possamos nos revestir, porque isso, na verdade, já aconteceu e as nossas vidas devem espelhar esse novo modo de vida. Eu peço que você possa orar ao Senhor, pedindo para que Ele sonde o seu coração, que áreas você tem rejeitado ao Senhor Jesus. E terceira e última atitude é fé. Perceba aqui agora algo que vai mudar. Você tem agora o mas. Então, o mas está trazendo agora exatamente um ponto de virada. Mas, porém, traz a ideia daquilo que é contrário. Qual é o contrário de rejeição?
aceitação. Qual é o contrário de incredulidade? Fé, credulidade. Então, a terceira atitude é fé. Ainda que os judeus rejeitaram o seu Jesus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não, nem todos são filhos de Deus. Filhos de Deus são somente aqueles que o receberam e aqueles que creram. Na verdade, aqui eles são sinônimos, né? Receber e crer, nesse contexto aqui, significam a mesma coisa. São sinônimos. Então, somente os que receberam, os que creram no Senhor Jesus, é que têm o poder, e esse poder foi dado a eles pelo Pai, de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Olha que maravilha. Cremos e passamos a fazer parte da família divina. Nós não somos o unigênito, né? O Filho de Deus, como diz João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A palavra unigênito não quer dizer que Cristo foi criado, como tinha uma doutrina herética chamada arianismo. O arianismo dizia, na verdade, que é eterno só Deus, só o Pai. O Filho foi criado. E um dos argumentos dele é apontar para a ideia de unigênito, né? O Senhor Jesus é conhecido como unigênito, mas a ideia de unigênito traz a ideia, se tratando do Senhor Jesus, não de que foi criado, mas traz a ideia de singularidade, porque ele, dos filhos de Deus, ele foi o único filho natural, o único filho por natureza, o único filho como Messias. Todos nós somos filhos de Deus, mas nós não somos Messias. Nós não somos filhos naturalmente, mas nós somos filhos por adoção, porque naturalmente o nosso estado é um estado de perdição e de morte. Então, nós somos, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, nós somos adotados quando a graça salvífica de Deus, ela nos alcança. E aqueles que são filhos de Deus, eles não nasceram do sangue, como diz o verso 13, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso fica muito claro. Por que fica muito claro? Porque aqui você faz um contraste exatamente com o argumento dos judeus. Eles diziam, nós somos filhos de Abraão, certo? Se nós recebermos ao Senhor Jesus, se nós crermos no Senhor Jesus, sim, nós também seremos filhos de Abraão na fé. Mas mais do que isso, nós seremos filhos de Deus. Nós teremos participação na herança divina. A herança divina essa que está eternamente guardada para aqueles que são filhos de Deus, como diz Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Então, nós não podemos ficar em cima do muro. E sim, a nossa fé, ela não é uma fé única. Nós não só colocamos fé no Senhor Jesus no momento em que fomos salvos. A nossa fé no Senhor Jesus, ela é contínua. A nossa salvação, ela não deixou de existir. Eu criei para a salvação, então agora eu não preciso ter mais fé. Não. A salvação, ela já aconteceu nas nossas vidas. Nós já temos, sim, a segurança eterna da salvação. Mas, ao mesmo tempo, a salvação, nós continuamos a trabalhar e viver pela salvação. Trabalhar pela salvação, não, nós continuamos a desenvolver a nossa salvação, como diz Filipenses 2,12. A salvação nas nossas vidas não é um fato passado. A salvação nas nossas vidas também é um fato presente e será também um fato futuro, assim como já é um fato também eterno. E nós podemos ter fé no Senhor Jesus, agindo de acordo com a sua palavra. Não existe fé somente como uma fé subjetiva, mas ter fé em Jesus significa também uma fé objetiva, obedecer à palavra de Deus, crer no sobrenatural, mas também crermos naquilo que nós podemos pegar, naquilo que é palpável, nós podemos crer na Bíblia e na palavra de Deus. Meus irmãos,
Cristo, ele viveu, ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou, ele foi elevado aos céus, ele foi glorificado, está entronizado à destra de Deus, no lugar da mais alta honra. E diante disso, o que o Senhor Jesus Cristo espera, o que o Senhor espera de nós, é que possamos ser testemunhas, que não o rejeitemos, não só salvificamente, mas também não nos rebelando com ele enquanto crentes e cristãos. Ele espera que nós possamos ter fé nele. Então, 3 atitudes: testemunhar, rejeitar e ter fé. Tocam diretamente as nossas vidas. Devemos testemunhar, devemos não rejeitar Jesus e, consequentemente, termos fé nele. Que o Senhor abençoe abundantemente a sua vida. Até mais.